Quem são os Mormons? Os Mormons são conhecidos como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os Mormons já se dividiram em Grupo Maior de Utah e Igreja Reorganizada de Missouri. Veja 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, onde o mandamento bíblico cristão é para todos os cristãos pensarem de acordo, terem uma só maneira de pensar e que não haja divisões entre si. Parece que os Mormons não se encaixam neste mandamento, não é? Sim, e não é só os Mormons, não. Os batistas, os presbiterianos, adventistas e muitas outras denominações estão divididas, como os espíritas de mesa branca e os espíritas de centro de terreiro. Os Mormons ensinam que cada Mormon vai se tornar igual a Deus e cada Mormon habitará um planeta, sendo Deus neste planeta. Uma das regras de fé dos Mormons é esta: como o homem é, Deus já foi, e como Deus é, o homem será. De onde surgiu esta ideia que os homens se tornarão iguais a Deus? Foi o diabo, usando uma serpente para dar a impressão que ela estava falando. O diabo afirmou enganosamente para Adão e Eva que eles não morreriam e que eles se tornariam iguais a Deus se desobedecessem a ordem que Deus lhes havia dado no jardim do Éden. Veja Gênesis capítulo 3 do versículo 1 ao 5. Será que Adão e Eva não morreram e se tornaram iguais a Deus por acatarem este ensino do diabo? Não. Adão e Eva morreram e não se tornaram iguais a Deus. Em Gênesis 3, do 1 ao 5, nos mostra a primeira mentira do diabo e que os Mormons praticam no dia a dia, acreditando que se tornarão iguais a Deus. Na verdade, a Bíblia mostra que nem mesmo o próprio Jesus Cristo gostava de ser comparado com Deus. Muito embora ele disse, eu e o Pai somos um, Jesus nunca teve a pretensão de ser igual a Deus, pois quando o chamaram de bom, ele disse em resposta, por que me chamas de bom? Bom é um só, Deus. Marcos capítulo 10, versículo 17 e 18. Portanto, o ensino de que humanos se tornarão iguais a Deus é um ensino criado pela serpente original, a mesma serpente de Apocalipse capítulo 12, versículos 9 a 12. Joseph Smith, fundador da Igreja Mormon, disse, o livro dos Mormons é o livro mais correto que há na Terra e que o homem só se aproxima de Deus se seguir os preceitos do livro dos Mormons. Curiosamente, o corpo governante das testemunhas de Jeová ensina o mesmo para as testemunhas de Jeová. O corpo governante ensina que nenhuma testemunha de Jeová fará progresso espiritual lendo só a Bíblia. Somente farão progresso espiritual se lerem os livros e revistas da Torre de Vigia ou Watchtower. Os Mormons são ensinados que só o seu livro é o correto e que a Bíblia está cheia de erros. Só que este livro dos Mormons já sofreu mais de 2.000 mudanças textuais, desde que originalmente foi publicado em 1830 e contém os mesmos erros da tradução da Bíblia Rei Jaime ou a Bíblia King James Version. Ora, se o livro dos Mormons é o único inspirado por Deus, por que contém os mesmos erros da Bíblia Rei Jaime ou King James Version? Não é verdade? Perceberam a contradição? Os Mormons ensinam que Deus deu o livro dos Mormons para eles para ser o outro evangelho aprovado por Deus, justamente para corrigir os erros da Bíblia. Só que os mesmos erros contidos na Bíblia Rei Jaime também se encontram no outro evangelho dos Mormons. Não é um contraditório? A não ser que Deus, que o Deus dos Mormons, copiou os erros da Bíblia Rei Jaime, não é? Os Mormons ensinam que Deus provocou de propósito que Adão pecasse, pois somente assim a humanidade poderia vir à existência. O que você acha desse ensino? Está em harmonia com a Bíblia? A Bíblia ensina que o verdadeiro Deus da Bíblia, Yahvé, é amor e justiça, e que Deus não tenta os homens com coisas más. De acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ali diz que o verdadeiro Deus Yahvé não tenta a ninguém a praticar o mal. Então como que
ele poderia tentar Adão e Eva a praticar o mal? Portanto, o Deus que tentou Adão e Eva a pecarem foi o diabo, o Deus desse sistema em que vivemos, de acordo com 2 Coríntios 4:4. Os mormons confundem o pecado de Adão e Eva como sendo as relações sexuais, assim como fazem os católicos. Mas a Bíblia mostra que o pecado original praticado por Adão e Eva não tem nada a ver com relações sexuais, pois Deus já havia dito para eles que eles se reproduzissem. Portanto, o fato de Adão e Eva terem relações sexuais não era pecado. Então, qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi o de comerem de uma fruta literal, que era um teste de fidelidade que Yahvé estava fazendo com eles. E se eles fossem fiéis a esse teste, possivelmente Deus permitiria que eles comessem depois do fruto da árvore da vida para terem a vida eterna. Portanto, as relações sexuais entre Adão e Eva não era o pecado original, como ensinam os mormons e os católicos, pois Deus os abençoou e disse-lhes: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E como isso seria possível? Como é que Deus ia abençoar eles a praticarem um pecado? Se Deus mandou crescer e multiplicai-vos e enchei a terra, como que isso poderia ser pecado? Portanto, viram aí alguns dos erros praticados e ensinados pelos mormons. É isso aí, pensem nisso.